De volta com o CBN Maceió para a gente falar agora sobre o lançamento do programa Mais Ciência, Mais Futuro. Acontece logo mais às 5 da tarde no Centro de Inovação do Polo Tecnológico de Alagoas, aqui no bairro de Jaraguá, na cidade de Maceió. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o diretor-presidente da FAPEAL, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, Fábio Guedes, porque finalmente a gente volta a falar sobre pesquisa, finalmente a gente volta a falar sobre ciência. Sem essas duas palavrinhas, falar sobre futuro fica mais complicado, não fica, Fábio? Bom dia. Bom dia, Elias, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, bom dia à sua equipe técnica dessa rádio fantástica, e é um prazer imenso estar aqui e visitar pela primeira vez as instalações e a casa nova da CBN, a voz da informação com qualidade no Estado. Bom, falar de futuro, sem falar de ciência, sem falar de tecnologia, fica mais complicado, não fica, Fábio? Não tenha dúvida, Elias. Nós, quando observamos, basta olhar outros países, outras sociedades que hoje se dizem desenvolvidas, você vai observar dois aspectos fundamentais: a qualidade de vida e a modernidade tecnológica. A qualidade de vida acompanhada de um grande contrato social, onde a solidariedade e a justiça social são os pilares. E para isso é necessário uma sociedade civilizada, que defenda o Estado Democrático de Direito, seja crítica, mas a base disso é a educação. E as forças produtivas modernas, onde você vai produzir mais riqueza, poupando mais tempo, menos esforço e criando mais valor agregado, vem com o conhecimento, ciência e tecnologia. E as empresas, elas absorvem esse conhecimento e transformam isso em impostos, lucros e serviços à sociedade. Então, sem ciência, tecnologia, inovação e educação, uma sociedade ela não é próspera, ela é muito mais vulnerável, tanto para os desafios sociais, econômicos, como também para enfrentar o que a natureza nos impõe constantemente, seja ela do ponto de vista do clima, seja ela do ponto de vista da saúde, seja ela do ponto de vista do meio ambiente, seja ela do ponto de vista, de vários aspectos que dizem respeito à nossa relação com a própria natureza. Então, sem ciência, tecnologia e inovação, é uma sociedade despreparada para o presente e para o futuro. Bem, é preciso que a gente tenha perenidade nessa relação. Os investimentos precisam ser duradouros, permanentes, e uma política definitiva de prioridade acerca dessas questões. Nós estamos cada vez maiores do ponto de vista das cidades, mas ainda não estamos utilizando a cidade com uma ideia um pouco mais solidária, né? Uma cidade que seja mais adensada, mas ao mesmo tempo mais compacta, que a gente compartilhe mais os recursos naturais, ao invés de se apropriar apenas pequenos nichos da sociedade, pequenos segmentos da sociedade, se apropriando desses recursos, fica uma cidade mais cara, né? A gente precisa transformar esses dados numa coisa que seja mais útil. Para isso é preciso investigação, para isso é preciso discussão, para isso é preciso ciência, para isso é preciso investimentos. Investimentos é uma necessidade. Não tenha dúvida também, Elias. Investimento em conhecimento é muito importante para a gente tomar as melhores decisões. Sejam elas no campo da política urbana e mobilidade urbana. Vou dar um exemplo, essa questão que envolve o corredor Vera Arruda. Eu estou acompanhando distante isso, mas até onde eu pude observar, o debate ele começou e iniciou muito vago, muito pobre do ponto de vista técnico-científico, porque se impôs um projeto, uma ideia, antes de discutir com a sociedade e escutar quem conhece do assunto. Engenheiros de tráfego, especialistas em política urbana, em convivência urbana, porque há soluções, claro. Não existe apenas uma solução. Então, essa única solução
que é vaga do ponto de vista técnico-científico, ela deve ser confrontada com outras propostas e vence aquela que é melhor para a sociedade, para a comunidade naquele entorno. Eu estou dando só um exemplo. A investigação, por exemplo, é muito importante nos casos onde acontecem crimes, por exemplo. A polícia científica, eu tenho esse nome porque, não é? Eu digo sempre, Elias, os fatos, eles não respondem por eles mesmos. Para os fatos, há uma série de hipóteses que devem ser levantadas. Por que é que aconteceu um determinado crime? O crime aconteceu, há, por exemplo, aqueles que são acusados de imediato, mas quais são as razões? Quais de fato levaram àquele crime? De fato, há forças ocultas, né, por trás de certa prática da criminalidade, ou seja, a investigação científica que vai apurar, vai levantar a fundo as informações, tratá-las de forma metodológica muito mais racional para chegar a um veredito, a uma conclusão, e às vezes, você sabe muito bem, você é da área de direito, mesmo com o aprofundamento da investigação, no caso, não é, científica de crimes, não se chega a uma conclusão. Imagine se não houver, né, a investigação científica nessa área do conhecimento que é a área de perícia criminal. Então, por isso que ciência é importante para tudo. Bem, o que vem a ser o programa Mais Ciência, Mais Futuro, que vai ser lançado, gente, logo mais à tarde, às 5 da tarde, lá no Centro de Inovação do Polo Tecnológico de Alagoas, aqui em Jaraguá. Bem, Elias, o programa Mais Ciência, Mais Futuro, Alagoas, é um programa muito arrojado do governo Paulo Dantas, de fazer investimentos ao longo do tempo, pelo menos próximos 4 anos, de cerca de 200 milhões de reais. Nós, nos últimos anos, em 8 anos, investimos praticamente 105 milhões de reais. Em quê? Basicamente em 3, né, tipos de investimento. Bolsas de estudo, sejam eles na iniciação científica para estudantes do ensino médio, como para o ensino superior, bolsas de mestrado e bolsas de doutorado. Então, foram investimentos muito fortes nisso, que colocou, inclusive, Elias, Alagoas como o 2º estado do Brasil em cobertura de bolsas para alunos matriculados em mestrado e doutorado. Só perdemos para o Amazonas. Nós enfrentamos a crise do fomento à ciência e tecnologia dos últimos 4 anos e investimos com recursos do Tesouro Estadual. Isso é muito importante. Por quê? Porque em Alagoas nós temos 51 programas de pós-graduação nas diversas áreas do conhecimento. E dentro desses programas de pós-graduação existem 75 cursos de mestrado e doutorado. Você tem uma ideia? Esses cursos eles são avaliados pelo governo federal. E na última avaliação, divulgada do ano passado, 16 cursos, né, evoluíram de conceito. Quem só tinha mestrado evoluiu de nota 3 para 4. Então, esses cursos já podem apresentar propostas de doutorado. Então, vamos ter aqui, praticamente, mais 11 novos cursos de doutorado em várias áreas. Então, em vez de um estudante daqui querer fazer doutorado em São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, ele vai ter aqui. E as condições para ele estudar, né, também, que é na forma de concessão de bolsas de mestrado e também de doutorado. Outras políticas também são importantes do ponto de vista, não é, de você estimular o conhecimento, a curiosidade do estudante já no ensino médio, no 1º e 2º ano do ensino médio. Por quê? Porque nós estamos perdendo, vai acontecer muito brevemente, Elias, um colapso na oferta social de professores, especialmente aqui em Alagoas. Tá? Então, temos que melhorar, claro, a carreira do professor no Brasil inteiro, o piso salarial, mas também temos que estimular a carreira. E uma forma de estimular isso é também permitindo com que o aluno, ele, iniciando ali no ensino médio, ele possa ter curiosidade sobre os assuntos, saber como é que as coisas funcionam. E a iniciação científica no ensino médio, ela promove isso. Então, dentro desse programa, nessa primeira etapa, vamos ter a concessão de 1.000 bolsas para alunos da rede pública estadual do ensino médio e dos estudantes do Instituto Federal do ensino médio. Então, serão, nesse momento, 180 bolsas para mestrado, 60 bolsas para
estudantes de doutorado e 1.000 bolsas para estudantes do ensino médio, para estimularem a criatividade. A iniciação, né, científica, e que é o elemento fundamental para os próximos passos. Claro. Que estão a seguir. A falar em ciência, falar em futuro, a gente tem que começar, né? A FAPEAL, nos últimos anos, principalmente, ela conseguiu fazer uma transformação nessa realidade. Claro, com o apoio do governo do Estado, não teria como ser diferente. Mas isso era necessário, né, Fábio? Hoje a gente tem dezenas de programas científicos voltados às questões agrárias locais, sim, voltados a diversos segmentos que demonstram serem segmentos que em breve serão segmentos produtivos muito, muito importantes para a fixação das pessoas no seu lugar, para a geração de renda, de empregos, enfim. E, gente, para citar aqui a própolis vermelha, que ela sai do campo puramente agrário e entra em outros campos, né? Na saúde, no desenvolvimento de substâncias para fármacos, enfim, só para a gente ter uma ideia. Mas se a gente não começasse lá atrás, despertando essa vontade, nós não chegaríamos onde estamos hoje. Não chegaríamos. Para você ter uma ideia, no campo da formação, eu já falei agora, anteriormente, e no campo da pesquisa em si, só se faz pesquisa se você tiver formação, claro. Então, o outro braço da política do programa Mais Ciência, Mais Futuro Alagoas é financiar a pesquisa. Você financia o custeio da pesquisa, os insumos, os materiais, as viagens do pesquisador, tudo isso. Então, para você ter uma ideia, neste momento, você falou da própolis vermelha, nós temos 77 projetos de pesquisa financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, na área agrícola, com impactos tanto no homem do campo, como na agricultura familiar, como também em segmentos produtivos da área agrícola. Então, esse portfólio de projetos está disponível na FAPEAL, para qualquer interessado da área agrícola possa acessar e ver onde é que estão sendo feitas pesquisas que possam interessar ou interagir com seus negócios ou com sua curiosidade no campo da agricultura. Na área de saúde também. Nós temos mais de 100 projetos. Inclusive um deles, em 2018, ganhou um prêmio de inovação pelo Ministério da Saúde. E essa formação, aliando, né, formação com financiamento à pesquisa, nós damos saltos. Você tem uma ideia, Elias? Uma iniciativa inédita chamada Amazônia Mais 10, puxada por São Paulo o ano passado. As 27 fundações estaduais em amparo à pesquisa, e a maior delas, a Fundação do Estado de São Paulo, elas se reuniram e juntaram 300 milhões de reais para financiar projetos de pesquisa sobre, né, a Amazônia. Por isso que a gente está chamando a Amazônia Mais 10, porque começou com 10 fundações e entraram praticamente 20 fundações nisso. Então, 300 milhões de investimentos. Alagoas entrou com 300 mil reais, Paraíba também, no caso de São Paulo, entra com quase 60 milhões, Minas com 60 também. Um fundo de 300 milhões. Foram apresentadas mais de 100 propostas de pesquisa, com pesquisadores interagindo no Brasil inteiro, uns com os outros. Nós achamos interessante, claro, que pesquisadores de Alagoas se interessem em estudar a Amazônia também, porque o impacto do clima sobre a Amazônia tem impacto sobre o semiárido, sobre nossa condição hoje, né, em Alagoas, e nosso ecossistema também ambiental. Resultado, quando foram apresentadas as propostas selecionadas, a proposta selecionada em primeiro lugar foi a de Alagoas, no Brasil inteiro, o que mostra a nossa competência, tanto no âmbito da pesquisa em várias áreas, seja na saúde, seja na agricultura, seja nas ciências da vida ou ciências exatas, como também o potencial que tem nossos estudantes, tanto no ensino médio, na educação básica, como na universidade, de produzir ciência. A ciência, ela não escolhe lugar para proliferar, seja na periferia, seja no lugar pobre, seja no lugar rico. Ela precisa somente de oportunidades.
E é isso que o programa Mais Ciência, Mais Futuro em Alagoas vai dar nos próximos 4 anos. Nesse primeiro momento, o lançamento de 8 editais, hoje, à tarde, às 5 horas, no Centro de Inovação do Polo Tecnológico de Araguá, e ao longo dos 4 anos vão ser investidos R$200 milhões. Nessa primeira etapa, 40 milhões praticamente, e a gente vai replicar os editais nos próximos anos, aumentando a quantidade de bolsas e também de fomento à pesquisa, o que dá um montante de R$200 milhões. Isso é uma questão inédita em Alagoas. Nós temos desafios grandes. Nós temos uma injustiça social muito grande no Estado, analfabetismo grande também. Nós temos questões relacionadas a, você falou, problemas e gargalos na mobilidade urbana, mas ninguém vem aqui resolver nossos problemas. Quem tem que resolver os problemas de Alagoas somos nós. E para isso precisamos de inteligência, de conhecimento. Seria muito pior para resolver os problemas se a gente não investisse nisso. Mas como estamos investindo, a aposta é muito grande para que a gente tenha massa crítica em Alagoas, para que a gente possa saltar os nossos problemas. Não é? Então, juntando a política, né, no campo democrático, na discussão, no debate, e juntando conhecimento, essas duas forças são fundamentais para transformar a sociedade. E um exemplo disso não precisa ir muito longe, São Paulo. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo foi criada em 1962 por lei orgânica. Ela foi criada praticamente um pouco depois da USP. As maiores universidades do Brasil são as 3 universidades estaduais de São Paulo. E a Fundação do Estado de São Paulo, desde aquela época, em lei, na emenda constitucional de 1962, ela recebe 1% da receita corrente líquida do Estado para aplicar em ciência e tecnologia. Então eu digo sempre o seguinte, São Paulo não tem uma FAPESP porque é rica. É o contrário, São Paulo é rica porque tem uma FAPESP, uma Fundação de Amparo à Pesquisa, Ciência, Tecnologia e Inovação, e tem 3 grandes universidades. Então se você pegar as 3 grandes universidades, pegar a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, pegar o Instituto Butantan, e você pegar vários outros institutos de pesquisa lá em São Paulo, em torno de 20% do orçamento do Estado é destinado à educação, ciência, tecnologia e inovação. Então, São Paulo é isso. Então, não precisa ir muito longe. A gente precisa, de fato, dadas as nossas condições de riqueza em Alagoas, dadas também as nossas prioridades de pautas, investir nessas áreas. E é isso que tanto o governador Renan Filho, como agora o governador Paulo Dança acreditam. E vem dando certo. E olha só, os temas já foram elencados aqui, alguns deles, e dentro de cada tema desse você tem aí um espaço muito grande para desenvolvimento. A gente tem um problema sério que é analfabetismo, e a gente precisa desenvolver habilidades para lidar com isso. Nós temos aí um potencial crescimento do turismo, mas tem desafios, porque esse crescimento precisa ser perene, precisa ser sustentável, precisa dar o espaço para os locais. A gente não pode suprimir o alagoano faz parte desse crescimento. Nós temos aí as questões relacionadas à segurança, logística, enfim, e temos os desafios naturais, né? Nós temos uma região que tem muita água e região que não tem água nenhuma. Como conviver preservando aquilo que a gente tem e criar soluções para onde não tem é por meio da ciência. E você citou 2 aspectos importantes, a água e o turismo. Então, vou citar 2 exemplos. Agora, recentemente, um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Alagoas diagnosticou qual é o problema que acontece de contaminação nas Alagoas. Esse grupo de pesquisa é financiado pelo governo do Estado através da FAPEAL. Então, as condições de trabalhar, as condições de pesquisar sobre o problema são dadas através do fomento, que junta o fomento com a capacidade técnico-científica que tem nossos pesquisadores. Outro grande grupo de pesquisa no Instituto de Ciências Biológicas da Saúde da UFAL monitora toda a área da costa dos corais, através do Programa Ecológico de Longa Duração. Então, toda essa área, antes, há 6 anos atrás praticamente, era monitorada pela Universidade Federal de Pernambuco.
Hoje, quem monitora essa área e produz as informações e os dados é a Universidade Federal do Estado de Alagoas, com fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Então, qualquer problema que acontecer na área da Costa dos Corais, que possa implicar no turismo da região, esse grupo está capacitado e preparado para diagnosticar ou então já alertar as autoridades. Entendeu? Então, essa é a importância da ciência, tecnologia e inovação. A gente está tanto preparados para momentos que são imprevisíveis, como também orientar a política pública. Nesse caso, o turismo, ou a expansão do turismo naquela região norte. Muito bem. Olha, daqui a pouquinho, eu digo lá para o final da tarde, né, às 5 da tarde, lá no Centro de Inovação do Polo Tecnológico de Alagoas, aqui no bairro de Jaraguá, em Maceió, teremos o lançamento aí do programa Mais Ciência, Mais Futuro. E a nossa conversa aqui foi com Fábio Guedes, diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, a FAPEAL, que a gente agradece, viu, Fábio? E que seja aí mais ciências mesmo, que o nosso futuro seja muito melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Elias. Então, o convite está feito e eu agradeço a oportunidade e também convido as pessoas para conhecer o Centro de Inovação do Polo Tecnológico. É um luxo. Pode ir. Vai querer, mas vai entrar na fila. Porque é um luxo Isso. Aquilo. Fantástico. Algo que foi feito, pensado, muito bem pensado, e porque foi pensado, estratégico, todos querem, absolutamente todos. Olha, nossa conversa aqui com Fábio Guedes, diretor-presidente da FAPEAL.